Senhoras e senhores, boa noite. Dando início à solenidade de entrega de títulos de cidadão indianense, passaremos a chamada das autoridades. Convido a ilustríssima senhora Vilma Soares de Oliveira Previato, digníssima vereadora da Câmara Municipal de Indiana, que presidirá esta sessão solene. Sob aplausos de todos. Convido o ilustríssimo senhor Fernando Roberto da Silva Pires, digníssimo vereador da Câmara Municipal de Indiana. Convido o ilustríssimo senhor Jorge Grigoleto, digníssimo vereador da Câmara Municipal de Indiana. Convido o ilustríssimo senhor Leonardo Pinheiro de Carvalho, digníssimo vereador da Câmara Municipal de Indiana. Gostaria desde já, em nome da presidente e dos senhores vereadores, agradecer a todos os presentes nesta casa, neste dia especial. A todos, muito obrigado. Passaremos agora a chamada dos homenageados, mas antes faremos um pequeno release de suas histórias. O nosso primeiro homenageado da noite nasceu na cidade de Catalão, estado de Goiás, no dia 11 de maio de 1951. Se mudou da cidade de Catalão com apenas 6 meses de idade, vindo para a cidade de Sandovalina, São Paulo. Com 5 anos de idade, mudou-se com seus pais, Germano Fabre e Achensa Maquel, juntamente com seus irmãos, Urbano Batista, Maria Rosa Batista, Eurico Batista, Francisco Batista, Humilde Ana Fabre, José Fabre e Natal Fabre, para a querida cidade de Indiana, onde até hoje, com seus 73 anos de idade, reside. Antônio Fabre ficou conhecido em Indiana como Catalão, porque ele recebeu esse apelido dos moradores da cidade, pois na sua infância e adolescente era uma criança peralta, descontraída, curiosa e andava por toda a Indiana fazendo amizade com todos. E quando se apresentava para as pessoas, elas lhe perguntavam de onde ele havia vindo, e ele dizia: "Eu vim de Catalão". Aí, quando as pessoas o viam, já diziam: "Lá vem o Catalãozinho". Depois virou o nosso professor Catalão. Antônio Fabre cursou os estudos de 1ª a 4ª série na escola Olavo Egídio, hoje Mariana Madia Poleto, e de 5ª a 8ª série no ginásio de Indiana, hoje Maria Ernestina Natividade Antunes. Aos 15 anos de idade, foi contratado na Prefeitura Municipal de Caiabu como auxiliar de contabilidade e trabalhou com o saudoso contador Inocêncio de Almeida, onde fizeram a contabilidade dos seguintes municípios: Caiabu, Mariápolis, Iacri, Tarabai, Estrela do Norte e Dourados, no Mato Grosso do Sul, por vários anos. Concluiu o curso técnico de contabilidade no Colégio São Paulo em Presidente Prudente. Na sua adolescência, foi atleta em Indiana. Jogava futebol de campo e era zagueiro central e também capitão da equipe do Clube Atlético Indianense, o CAI, onde em 1975 e 76 conquistaram o título de campeão do Campeonato Amador Regional de Presidente Prudente. O professor Catalão também fundou o time de futebol de salão, o Esporte Clube Canarinho, no qual ele também jogava, e tiveram um grande número de vitórias regionais. Casou-se em 77 com a digníssima professora Márcia Regina Gimenez Fabre, sua fiel companheira até hoje. Tiveram os seguintes filhos: Leandro Gimenez Fabre, advogado; Leonardo Gimenez Fabre, advogado; Lucas Gimenez Fabre, in memoriam; Leopoldo Gimenez Fabre, enfermeiro;
tendo hoje como noras a senhora Leila Aparecida Varago Fabre, a senhora Juliana Aparecida Barros Pires Fabre e a senhora Alessandra Madia Mantovani Fabre. Tendo como netos Rafael Varago Fabre, Rodrigo Varago Fabre, Arthur Pires Fabre, Davi Pires Fabre, Caetano Mantovani Fabre e Daniel Fabre. Em 1977, foi investido ministro da Eucaristia pelo bispo diocesano Dom Antônio Agostinho Maróquio, na paróquia Nossa Senhora do Rosário de Indiana. Também neste mesmo ano, na cidade de Caiabu, fundou a fanfarra municipal daquela cidade, onde era o regente, e fundou nessa mesma cidade o Clube Esportivo Caiabuense de Futebol de Campo. Em agosto de 78, veio para Indiana trabalhar na prefeitura, onde prestou concurso como diretor de educação, sendo aprovado e empossado no cargo, onde permaneceu por 31 anos como diretor de educação de Indiana até o ano de 2009. O professor Antônio Fabre se formou em Pedagogia e Estudos Sociais na Faculdade de Ciências, Letras e Educação de Presidente Prudente, hoje atual UNOeste. Nos anos de 80 e 82, podendo ministrar aulas na pré-escola, ensino fundamental, nas disciplinas de História, Geografia, Sociologia, Filosofia e História da Educação. Também foi presidente do Diretório Acadêmico Conselheiro Alberto Deodato, na área da educação, na época em que cursava a faculdade. Em 82, disputou e venceu as eleições municipais de Indiana e foi eleito para o cargo de vice-prefeito, juntamente com o saudoso prefeito Américo Poleto, com um mandato de 6 anos, de 83 a 87, devido a uma prorrogação de mandatos na época. Em 1992, disputou e venceu as eleições municipais e foi eleito para o cargo de vereador nesta honrosa Câmara Municipal, cumprindo o mandato de 93 a 96, onde também foi presidente desta Câmara nesta legislatura. O professor Antônio Fabre fundou a fanfarra da Escola Olavo Egídio de Indiana, onde ele era o regente. Também fundou a Banda Marcial Municipal de Indiana, regida pelos maestros Silas Albano e pelo regente Leandro Jimenez Fabre. Já na cidade de Itaciba, fundou a Fanfarra Municipal de Itaciba, onde ele era o regente. O professor Antônio Fabre foi diretor de educação na CEMEP de Presidente Prudente, hoje atual Secretaria Municipal de Esportes, e foi presidente do Clube Atlético Indianense. O professor Catalão foi professor em Indiana, ministrando aulas de História, Geografia, Sociologia durante 32 anos, na Escola Estadual Professora Maria Ernestina Natividade Antunes, sendo que em 10 anos consecutivos foi escolhido como professor orientador dos terceiros colegiais e, junto com os alunos, promoveu e apresentou diversos bailes de formaturas, recebendo também um título na época de promotor em Indiana. Ministrou aulas na cidade de Martinópolis, na Escola Coronel João Gomes Martins e na Escola Santos Dumont. Na cidade de Regente Feijó, na Escola Ana de Melo Castriani e na Escola Ivo Liboni. Promoveu e apresentou vários concursos conhecidos como a Mais Bela Voz Colegial, na cidade de Indiana, Regente Feijó e Anhumas. Na época em que o professor Catalão foi diretor de educação nesta cidade de Indiana, ele promoveu em todos os aniversários da cidade desfiles de bandas e fanfarras, que reuniam várias bandas e fanfarras de Indiana e das cidades vizinhas, trazendo a toda a população de Indiana para prestigiar. Durante sua estada como diretor de educação, trabalhou incansavelmente pelo desenvolvimento da educação em nosso município e pelo desenvolvimento do esporte e lazer, pois na época não existiam esses cargos específicos em nosso município, e o diretor de educação também respondia por eles.
O professor Catalão foi presidente do Conselho de Segurança Municipal por 5 anos, contribuindo com a segurança de nossa cidade. Foi também secretário da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação na região de Presidente Prudente por 3 mandatos. No ano de 2009, após contribuir por 31 anos com a educação da cidade de Indiana, o professor Catalão se aposentou de diretor municipal de educação. No ano de 2014, após lecionar por 32 anos para centenas de pessoas e contribuir para a formação de muitos alunos e alunas, o professor Catalão se aposentou de professor da rede estadual de ensino. Hoje, nosso querido professor Catalão está curtindo a vida junto à sua amada esposa, seus queridos filhos e noras e seus maravilhosos netos. Está desfrutando de tudo aquilo que plantou durante sua caminhada e vivência. Esta é a trajetória do nosso querido professor Catalão, que deixa um lindo exemplo de vida para seus filhos, noras, netos, familiares e amigos. Gostaria de convidar para adentrar o plenário e tomar o seu lugar de destaque à mesa, pela indicação da senhora vereadora Vilma Soares de Oliveira Previato, convido o senhor Antônio Fabre, professor Catalão. O próximo homenageado nasceu em 9 de fevereiro de 1973. Filho de Julieta Clarina de Jesus e de Genésio Ferreira França. Casado com Jaqueline França, pai de Jonatas França, Ludmila França e Lidiane França. Desde a sua infância está envolvido nas obras religiosas e aos 16 anos ingressou no ministério eclesiástico. No dia 8 de novembro de 2000, veio do Rio de Janeiro para a cidade de Tupã, onde pastoreou a igreja de Madureira do ano de 2000 a 2004. E em dezembro de 2004, tomou posse na igreja de Indiana, onde ficou por 2 anos. Nesta ocasião, inaugurou o grande templo de adoração ao Senhor, realizando o grande sonho dos fiéis, que era sair da pequena igreja para a igreja de alvenaria, e devido a uma necessidade, foi transferido de novo para a cidade de Tupã, onde ficou 1 ano e 9 meses, e lá também inaugurou um grande templo. Em janeiro de 2011, retornou para a cidade de Indiana, onde já está há 14 anos. Ao todo, são 16 anos de serviços prestados a esta cidade, edificando vidas, restaurando famílias e fazendo trabalhos de evangelização, ajudando na recuperação de pessoas com todos os tipos de problema. Gostaria de convidar para adentrar o plenário e também tomar o seu lugar de destaque à mesa, pela indicação do senhor vereador Fernando Roberto da Silva Pires, convido o senhor Reinaldo Ferreira França. Convido também para que tome lugar à mesa o ilustríssimo vereador Marcos Menegatti. Sob aplausos de todos. Convido também para que se junte às demais autoridades o prefeito da cidade de Regente Feijó, André Zuccherato.
Convido também para fazer parte da mesa de autoridades o prefeito eleito da cidade de Regente Feijó, senhor Marco Rocha. Senhoras e senhores, agradecemos imensamente a presença de todos os munícipes e das demais autoridades presentes. É uma honra para nós recebê-los nesse dia tão especial de entrega de título de cidadão indianense. Dando continuidade aos trabalhos, fará uso da palavra a excelentíssima senhora vereadora e presidente desta sessão solene, vereadora Vilma Soares de Oliveira Previato. Boa noite a todos. Senhores vereadores, demais autoridades anunciadas pelo nosso protocolo. Senhoras e senhores presentes, invocando a presença de Deus e sob sua proteção, com muita alegria, declaro oficialmente aberta esta sessão solene especial de entrega de título de cidadão indianense do nosso município de Indiana. Solicito a todos, numa demonstração de civismo, que em pé ouçamos o hino nacional brasileiro e, na sequência, o hino da cidade de Indiana.
podemos nos sentar. A presente solenidade, promovida pelos nobres vereadores do Legislativo da Indiana, que tem o objetivo de prestar singela homenagem àqueles que demonstram interesse e se comprometem diariamente com o progresso e o desenvolvimento de nosso município. Convido neste momento para fazer uso da palavra o vereador Leonardo Pinheiro de Carvalho. Boa noite a todas as autoridades aqui presentes, a todos os convidados e homenageados. Hoje é um dia de muita alegria para o nosso município. Homenagear aqueles que, além de cidadãos íntegros, são pessoas que se destacam por sempre pensar no próximo e contribuir para o crescimento da nossa querida Indiana. Devemos valorizar tais valores e atitudes, pois vivemos numa sociedade em que muitas pessoas só pensam em si mesmo, deixando de lado o próximo. Nosso querido professor Catalão, sinto prazer em dizer da felicidade que tive em ter o senhor como professor, que através da educação, além das aulas, ensinava valores morais e éticos a todos os seus alunos. Tamanha foi a contribuição a muitos jovens do nosso município. Também não devemos esquecer que, além da área da educação, também colaborou como edil na Câmara Municipal de Vereadores de Indiana e como vice-prefeito em nossa querida cidade, sempre com o pensamento à frente da sua época, onde desde antes já sabia que deveríamos investir nos jovens da nossa cidade, pois aí estaria o futuro do nosso município. Nosso muito obrigado por tudo, e tenho certeza que o senhor serviu e continuará servindo como exemplo para muitos indianenses. Nosso querido pastor Reinaldo, pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, onde conduz com tamanha seriedade e carinho muitos munícipes, levando a palavra de Deus, sempre pensando no próximo, evangelizando e transformando a vida de muitas pessoas, principalmente aquelas que passam por um momento de dificuldade. Cidadão que merece todo o meu respeito, onde conquistou o coração de toda a nossa comunidade. Jamais podemos esquecer que sem a palavra de Deus não temos força para viver a vida. Nosso Senhor é quem nos guia e nos auxilia nos momentos de turbulência, e que através do seu servo, pastor Reinaldo, transforma a vida de muitos indianenses. Muito obrigado aos dois homenageados por tudo que tem feito por nossa população. Gostaria, em nome de todos os indianenses, agradecer pelos relevantes serviços prestados ao nosso município. Uma boa noite e que Deus o abençoe sempre. Convido para fazer uso da palavra o ilustríssimo senhor vereador Jorge Grigoleto. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus a presença de todos aqui, né? E rever momentos aqui que a gente vê aí pessoas daqui da nossa cidade. Hoje eu estou revendo há muito tempo que não vê. Meus parabéns a todos, inclusive o João Arago aí, foi aposentado pela prefeitura aí, coletor de lixo, Serginho, Vitorinho, enfim, todos estão aqui
são homenageados. Inclusive o nosso pastor Reinaldo, Marco Rocha, que é um amigão do peito, o seu André, os vereadores, Catalão, a Vilma, que homenageou, Léo Menegatti, e o nosso amigo Zezinho. Que Deus proteja a todos, com a bênção de Deus a todos, e muito obrigado a todos que confiaram em mim, que me colocaram novamente como vereador pelo 10º mandato. Muito agradecido. Convido para fazer uso da palavra o senhor prefeito eleito da cidade de Regente Feijó, Marco Rocha. Sob aplausos de todos. Caríssimos amigos, uma honra muito grande para nós nos encontrarmos aqui, somando as autoridades do município de Indiana, nossa vizinha, nossa cidade co-irmã, onde sempre desenvolvemos uma relação fraterna, de amizade verdadeira. Eu e o prefeito André, nós estamos aqui para render as nossas homenagens ao pastor Reinaldo, digna homenagem a um homem de Deus, um servo de Deus, que tem realizado um serviço pastoral magnífico e exemplar aqui no território de Indiana, um pastor que é reconhecido em toda a região vem a Indiana cultuar esse homem de Deus, que tem feito maravilha na vida das famílias e das pessoas que frequentam a Assembleia Madureira de Indiana. Cumprimento a presidente Vilma Previato, que neste ato preside esta sessão solene, e em seu nome cumprimento todos os vereadores, digníssimos vereadores. Quero deixar também aqui meus cumprimentos ao professor Catalão, que prestou relevantes serviços à educação desta comunidade, à vida pública, deixa um rastro de bons exemplos, e muito digna essa homenagem à pessoa do professor Catalão. Caríssimos amigos, eu queria dizer do respeito, do carinho e da admiração que o povo de Regente Feijó tem por esses dois grandes pastores, o pastor Reinaldo e o pastor Reginaldo, dois grandes exemplos de evangelizadores, homens de Deus que atuam com uma fidelidade muito grande à obra de Deus, pagam com sacrifício para trazerem um trabalho evangelizador que é reconhecido em toda a nossa região. Então, pastor Reinaldo, o senhor pode ter certeza que as tuas virtudes, o teu trabalho edificante, tem o reconhecimento de Deus. E nesta oportunidade, muito além do reconhecimento de todas as autoridades aqui presentes, está o reconhecimento de Deus. Todos nós queremos abraçá-lo, cumprimentá-lo e dizer que você é um exemplo para todos nós de Regente Feijó e do município de Indiana. Que Deus continue abençoando muito, grandemente o teu ministério. Que você continue sendo um exemplo para todos aqueles que têm essa missão, esse ministério, esse grandioso trabalho prestado por você, um trabalho de Deus. Muito obrigado.
registrar então a presença do ilustríssimo senhor vereador Valdir Gonçalves da Silva, que acabou de chegar. Seja bem-vindo, vereador. Convido neste momento para fazer uso da palavra o nosso munícipe Sérgio Coimbra. Sob aplausos de todos. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Peço permissão, não quebrando o protocolo desta Casa de Lei, para fazer uso da palavra. Senhoras e senhores, a história, ela é um fato muito marcante na vida. O historiador Marc Benjamin, um grande historiador francês, ele dizia que a história é uma ciência que liga o homem no tempo. Temos duas personalidades aqui que de fato faz jus a este fato: o professor Antônio Fabre e o nosso querido pastor Reinaldo. Mas a história entre o homem e o tempo precisa ter um lugar. Um veio do Rio de Janeiro, o outro de um estado, de Goiás. Vieram cruzar Indiana. O grande educador de um lado, Antônio Fabre, cultuou uma educação formada nas leis, ministrou para muitos alunos e alunas. Quantas escolas ele passou? Daria para preencher tantos espaços desses, professor, infindáveis durante a história pela qual ele passou lecionando. Aposentou. Eu acredito que 10 minutos depois que ele aposentou, o governador do estado ligou para ele dizendo: parabéns, senhor. Não ligou? O governador não te ligou? Mas o secretário também não te ligou. Mas que deselegante. Esqueceram de, naquela época, quando ele aposentou, ao menos dizer para ele: parabéns, você concluiu um belo trabalho na educação em Indiana. Mas, professor, alguém não esqueceu você. Deus moldou você nesse período em que você aposentou, traçando para você para que esse momento hoje chegasse exatamente onde você está. Se o Estado esqueceu de você naquele momento de te parabenizar, de alguma maneira, o Senhor dos Exércitos, o grande Deus, disse em algum momento que hoje você receberia esta homenagem, uma maravilha de uma homenagem. E eu o parabenizo. Da mesma forma, o nosso pastor Reinaldo, que ele também é um professor letrado na arte de elevar a palavra de Deus, descrita na Bíblia, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, que está escrito: ide e levai a palavra a toda criatura. Olha que lindo. E aqui está ele hoje sendo homenageado. Muito um bom mérito, parabéns a vocês dois. A história, ela marca um tempo passado, 5 minutos atrás, bem antes de vocês terem nascido, mas vamos voltar a esse período que nós estamos, que vai circundar essa trajetória na vida de vocês dois. Eu parabenizo quem de fato deu a vocês dois essa honra de ser e serem cidadãos indianenses. Uma homenagem muito bem feita para vocês. Eu achei uma homenagem maravilhosa, um novo marco na história de vocês dois. Meus parabéns a vocês. Eu peço que Deus continue abençoando. Você findou, professor, a sua carreira de uma maneira muito brilhante. Quanto ao nosso nobre pastor, como diz vamos dizer assim, os filmes, há trabalhos a fazerem ainda. A sua missão não acabou, porque o Senhor dos Exércitos, nosso grande Deus, permite que você dê continuidade a esse brilhante trabalho que você vem fazendo, que fez até agora, está fazendo em Indiana. E eu ainda digo também quantos lugares dessa natureza seriam necessários para preencher as pessoas pelas quais você levou a palavra. Parabéns a vocês dois.
Que Deus continue de fato abençoando vocês e abençoando todos vocês que estão aqui prestigiando este momento muito importante na vida dessas duas personalidades. Meu muito obrigado a todos vocês. Convido para fazer uso da palavra o ilustríssimo senhor vereador Valdir Gonçalves da Silva. Bom, boa noite, pessoal, todos vocês estão presentes. Obrigado por ter comparecido aí hoje a sessão solênica e peço desculpa a vocês, pessoal aí, pessoal com meus componentes, vereadores, senhores, que eu atrasei, que eu estava montando um som na praça, que está tendo aí o projeto Guri, né? Então aí a gente sabe, o som é uma coisa que não é chegar, ligar os fios e funcionar. Sempre tem aqueles probleminha. Como a gente é um técnico de som e sob som e iluminação, então eu fiquei responsável. E isso aí me atrasou. Mas, graças a Deus, eu vim em tempo, o pessoal me trouxeram até aqui. E tudo bem, me desculpa ter chegado atrasado. Gente, uma boa noite a todos e vamos comemorar esse título cidadão, nosso amigo pastor, né? Gente, muito obrigado a todos. Mais alguma autoridade gostaria de fazer uso da palavra? Ninguém mais fazendo uso da palavra, seguiremos a nossa sessão solene. Desta forma, passaremos à entrega de honraria concedida pela vereadora Vilma Soares de Oliveira Previato e pelo vereador Fernando Roberto da Silva Pires, do Poder Legislativo de Indiana. Através do Decreto Legislativo número 01/2024, de autoria da senhora vereadora Vilma Soares de Oliveira Previato, aprovado pelo plenário desta Casa, foi concedido o título de cidadão indianense ao excelentíssimo senhor Antônio Fabre. Através do Decreto Legislativo número 02/2024, de autoria do senhor vereador Fernando Roberto da Silva Pires, aprovado pelo plenário desta Casa, foi concedido o título de cidadão indianense ao excelentíssimo senhor Reinaldo Ferreira França. Convidamos então a senhora Vilma Soares de Oliveira Previato, autora do Decreto Legislativo número 01/2024, para fazer uso da palavra. Mais uma vez, boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus por este momento tão especial na minha vida. Quero parabenizar Antônio Fabre Catalão, que foi meu professor, né? E eu acredito que ele tenha sido professor de 99,9% da nossa população indianense. Ele foi uma pessoa, né, muito importante e eu me senti na honra de dar esse título. Tá? Muito feliz. Parabéns, né, pastor Reinaldo. É muito bom ter você na nossa, né, comunidade, trabalhando, fazendo o melhor pelos nossos irmãos, tá? Parabéns. E eu quero agradecer a todos vocês, né, que saíram de suas casas e vieram aqui prestigiar os nossos homenageados. E mais uma vez, muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos. Convidamos o senhor Antônio Fabre para receber essa importante honraria das mãos da senhora vereadora Vilma Soares de Oliveira Previato.
Neste momento, o professor Catalão, o senhor Antônio Fabre, recebe então a placa e título de cidadão indianense das mãos da vereadora Vilma Soares Previato. Uma salva de palmas então ao mais novo cidadão indianense, senhor Antônio Fabre. Agora sim, então passo a palavra ao homenageado da noite, senhor Antônio Fabre, professor Catalão. Boa noite a todos. Senhores vereadores, senhor pastor, prefeitos e prefeitos eleitos de Regente Feijó, Marcos Rocha, a todos que aqui estão prestigiando com a presença, essa homenagem que muito me envaidece, muito me deixa feliz. As minhas palavras não podem ser diferentes a não ser agradecimento. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, que me deu a oportunidade de viver esses momentos. Agradecer a todos os vereadores que aprovaram por unanimidade, em especial a Vilma, que foi quem indicou o meu nome para essa comenda. Eu gostaria de agradecer também aos meus filhos, minhas noras, meus netos que estão aqui. E muito triste eu fico nesse momento, porque eu gostaria de ver minha mulher aqui. Eu não vou chorar não, mas infelizmente ela está operada da coluna e não pôde estar aqui comigo, mas tenho certeza que o coração dela está aqui. Eu gostaria de agradecer a todos os amigos que aqui estão, a todos, sem remunerar ninguém. Só que eu tinha que citar alguns, que fez parte da minha infância. O João do Coco, por exemplo, João Vieira de Mello. O maior cestinha de basquete que Indiana viu jogando comigo. Eu queria agradecer também ao Vitório Zanelato. Esse cara dibrava até o capeta na quadra e dava para não fazer o gol. Ele dibrava e falava: chuta, Catalão! E eu bagaçava. Obrigado pela presença. Essas pessoas, eu gostaria de agradecer ao Serginho pelas palavras e porque nós trabalhamos junto no Conselho de Segurança durante vários anos. Eu gostaria de agradecer em especial a professora Alice Esteban Cruz Dundes, a minha companheira de palco aqui nos bailes de formatura. Todas essas pessoas fizeram parte do meu histórico, E sem contar os outros, os amigos, os parentes, então nem falo. Eu fico feliz também de agradecer a presença do meu irmão Zé Fabre, que nós éramos em 8, agora só tem nós dois. Mas estamos vivendo. Eu vou ler a homenagem para vocês, depois eu continuo. Câmara Municipal de Indiana. Os poderes públicos do município de Indiana, do uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o Decreto Legislativo número 01/2024, de autoria da vereadora Vilma Soares de Oliveira Previato, confere ao senhor Antônio Fabre o título de cidadão honorário indianense. Anderson Aparecido de Oliveira, presidente da Câmara, Indiana, novembro de 2024. Eu concluo a minha fala dizendo que numa população de 5.000 habitantes ou mais, quantos
que não gostariam de estar aqui no meu lugar. Quantos e quantos que também não fizeram por Indiana, que gostariam de estar aqui. Eu quero parabenizar a minha mulher em especial, em primeiro lugar, né? Porque foi a companheira que me acompanhou e me acompanha até hoje. Depois aos meus filhos, aí depois as minhas noras, né? Leandro, Tuti, Leopoldo, Leila, Juliana, Alessandra e a netaiada. Se eu falar o nome vocês vão rir, porque são muitos, né? Eu tive 4 filhos. Um eu perdi, infelizmente. 4 meninos. Eu tive 6 netos. 6 meninos. Eu acho que eu não gosto de mulher, não é por isso. Então, essa dádiva, eu agradeço muito a Deus. Agradeço ao sogro dos meus filhos, né? Que ajudaram nessa caminhada também. João Varago, Dozinha, o Paulo Sérgio, o Mário Mantovani, que estão aqui prestigiando a gente também. Marcelo, Paió, companheiro velho de guerra. Essas são minhas palavras, só de agradecimento. Agradecer a Deus e a todos os vereadores, em especial a Vilma. Muito obrigado. Piadas internas. Neste momento, convido novamente a vereadora Vilma para entregar um mimo que neste ato seria entregue para a esposa do professor Catalão, mas infelizmente não pôde estar presente, a professora Márcia. Então convidamos para receber em seu lugar e representando ela, a sua nora, a professora Leila Varago Fabre. Professora Leila, leve todo o nosso carinho, nosso abraço. A professora Márcia se encontra aí acamada devido a uma cirurgia. Então leve todo o nosso carinho e o nosso respeito a ela. Convido então o senhor vereador Fernando Roberto da Silva Pires, autor do decreto legislativo 02/2024, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Venho agradecer a todos que veio prestigiar a homenagem ao pastor e ao professor Catalão. Essa homenagem ao pastor Reinaldo, ela vem já que deveria ter feito muito tempo antes, porque pelo trabalho que vem executando na nossa cidade, é digno de respeito, e pois ter tirado muita gente, como se diz, do alcoolismo, das drogas e assim por diante. Isso tudo usando as mãos de Deus. Nossa cidade, como se diz, já falaram também, como o nosso país tem que estar nas mãos de Deus. Se não tiver, a gente não vai alcançar nada. E eu agradeço por ter concedido, alguém encaminhou o senhor para estar no nosso município.
e o senhor ter vindo aceitar a gente ter a sua pessoa aqui no nosso município. Então, é por isso que eu venho conceder esse título de dianense, junto com a Câmara, que foi aprovado por unanimidade, agradecer a sua presença no nosso município. Convidamos o senhor Reinaldo Ferreira França para receber essa importante honraria das mãos do senhor Fernando Roberto da Silva Pires. Convido então para fazer uso da palavra o homenageado senhor Reinaldo Ferreira França. Boa noite a todos. Com muita satisfação e alegria no coração, eu recebo esta homenagem, este reconhecimento. Eu quero dizer que esse título não é só meu. Primeiro, quero compartilhar com a minha família, a minha esposa, que aí está, os meus filhos, os meus irmãos, que aí está, o pastor Reginaldo, que também batalhou muito para que recebemos esse título. Quero dividir essa honra com a comunidade de Indiana, principalmente os nossos irmãos, pessoas a quem eu amo, estimo muito, dizer que a coroa do pastor é a igreja, e é com vocês, os nossos membros, nossa comunidade, que eu quero compartilhar desta honra. Também quero aqui fazer meus agradecimentos ao nobre vereador Fernando, que tem se esforçado, com ele e toda a Câmara. Também quero agradecer a Deus pela vida do nosso professor, este ilustre homem que fez uma história e tem feito uma história nesta cidade. Também não posso deixar aqui de agradecer, quero pedir que fique de pé, o nobre amigo, obreiro Rodrigo Garcia, lutou muito para isso. Com ele quero repartir essa alegria contigo e também com todos os obreiros da nossa igreja, os pastores aqui, o pastor Turiba, que aqui está presente, e o ilustre e a lenda Celestino Rodrigues de Oliveira. Fique de pé, irmão Celestino. O ano que vem estará fazendo 100 anos. Faremos aqui uma grande festa comemorando 100 anos desse ilustre homem. Eu não posso ser egoísta e não repartir essa alegria com essas pessoas que faz parte da nossa vida. Também neste momento quero fazer aqui menção de uma pessoa que não está em nosso meio, mas se não fosse ela, nós não estaríamos aqui. A minha mãe está com 85 anos, é uma missionária lá no Rio de Janeiro, e eu posso também deixar de citar a missionária Júlia, que é a responsável por esta honra. Vai para ela também esta placa para a missionária Júlia. Também não posso deixar também de agradecer a Deus pela vida dos meus amigos, o prefeito André, esse homem maravilhoso, foi o engenheiro da nossa igreja,
também um arquiteto da nossa igreja, um parceiraço, um companheiro. E também não posso deixar de falar desse célebre, desse ícone da nossa região, o ilustre Marco Rocha. Eu devo muitas coisas a ele. Ele uma vez me disse: pastor Reinaldo, o que o senhor precisar, o senhor tem a minha equipe, tem o meu gabinete, o senhor nunca passe necessidade, aperto nenhum, sempre me comunica. E o Marco Rocha, ele é um dos grandes patrocinadores da nossa cruzada, que fazemos todos os anos. Faço questão de mencionar isso. É frequentador da nossa igreja, e eu quero, desde já, Marcos, te agradecer por tudo quanto o senhor tem feito pela nossa igreja, pela nossa comunidade, pela nossa cidade, pela nossa região. Não posso também deixar aqui de fazer menção desses nomes que são de suma importância para a nossa igreja. Hoje eu recebi um telefonema de uma pessoa que não mora na cidade, mas congrega conosco, e disse assim: será por que o senhor acha que a gente atravessa a rodovia para ir congregar em Indiana? Eu me calei, que eu entendi o que ela quis dizer, e eu não tenho essa vaidade de ser alguém acima de... Eu sou um mero cooperador de Deus, sou um mero discípulo de Cristo, que me coloco à disposição para resgatar pessoas, ajudar famílias, reconstituir família, dentro da chamada que Deus me deu, que ser pastor não é uma profissão, mas para mim é uma vocação. Tenho essa vocação desde a minha infância, e para mim é muito gratificante contribuir para a edificação de pessoas. Eu, quando deito a minha cabeça no travesseiro, todas as vezes eu agradeço a Deus, porque pessoas que estavam aí desprezadas pela sociedade, vivendo no alcoolismo, nas drogas, e nos procuraram ajuda, e através do nosso ministério pastoral conseguimos, através do dom que Deus nos deu, de retornar essas pessoas à sociedade. Eu acho que não existe alegria maior de você ver uma pessoa restaurada, uma família edificada, e para mim é isso que me faz ter tranquilidade, ter paz, de saber que através do ministério pastoral, da vocação que Deus tem nos dado, nós temos restituído pessoas e famílias. Então eu quero agradecer a Deus pela vida das pessoas. Eu não me engrandeço e vaideço pela essa placa, mas a maior placa são vocês, que são pessoas vivas, vozes que falam, pessoas que marcam, andam nessa sociedade, que frequentam a nossa igreja e que são testemunha ocular daquilo que Deus tem feito através desse simples homem que não tem um estudo, não tem um currículo tão vasto como a do nosso querido professor, mas que tem um coração dedicado para resgate e para a família de pessoas. Meu muito obrigado a todos. Desculpe pela emoção, mas quando eu recebo essa placa, vem toda uma história da onde eu saí. Uma viúva com 9 filhos de menor, resolveu entregar a vida para Deus, e através dessa entrega, 9 filhos hoje são ministros da casa do Senhor. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor. Muito obrigado, meu Deus, por ter me concedido esta oportunidade. Convido novamente o vereador Fernando para entregar um buquê de rosas, um mimo, à esposa do pastor Reinaldo, a senhora Jaqueline França.
Uma salva de palmas. Passo agora a palavra à excelentíssima vereadora Vilma, presidente desta sessão solene, para que proceda o encerramento oficial da presente solenidade. Autoridades que compõem a mesa diretiva dos trabalhos, demais autoridades já anunciados pelo protocolo, senhores e senhoras vereadores, ilustres munícipes presentes, gostaria de agradecer a toda a família, do nosso amigo Catalão e a todos vocês que vieram prestigiar ao nosso pastor Reinaldo. Gostaria de agradecer nesta oportunidade publicamente todas as pessoas que de maneira direta ou indireta contribuíram para a realização e para o sucesso da presente solene. Agradeço ainda a presença de todos e principalmente a presença constante de Deus em nossos trabalhos. Declaro encerrada a presente sessão solene da entrega de títulos de cidadão indianense do município de Indiana. Antes de me despedir, informo a todos que após o nosso encerramento, os homenageados, o professor Antônio Fabre e o pastor Reinaldo, estarão à disposição de todos para as fotos, tá bom? Vocês fiquem à vontade. Em nome dos membros do Poder Legislativo de Indiana, gostaríamos de novamente cumprimentar todos os munícipes e autoridades, bem como os visitantes aqui presentes. Obrigado pela presença e uma boa noite a todos. E já nos antecipando, um feliz e abençoado Natal a todos vocês.